galerinha do Conquistar, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Field e serei seu professor de Geografia nessa aula maravilhosa de Geografia que teremos hoje. Mas antes da gente começar, que tal você nos seguir na rede social? Aqui, ó, coloca lá no Instagram, @ConquistarCeducam, para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso mundinho. E me segue também, @GeoField, bem? Hoje nós temos um episódio incrível para vocês, que é o 2.1. Nós vamos falar dos movimentos, os tipos de relevo, planalto, planície, depressões e montanhas. Tudo bem? Vamos lá então para ver o nosso detalhamento para que você possa entender tudo que vai rolar na nossa aula. Tudo bem? Hoje a gente vai falar dos movimentos, né, que são os tipos de relevo, tanto no Brasil quanto no mundo. A gente vai falar da relação do clima, da vegetação e do solo, que acontece dentro desses relevos, e também a relação entre a hidrografia e mais esses conceitos que a gente já viu, né, que é a vegetação, o clima e o relevo. Tudo bem? E aí, para a gente começar esse aulão, você vai responder um desafio. Então vamos lá conhecer nosso primeiro desafio? Eu tenho certeza que você já perguntou para o seu professor de geografia esse clássico. E aí, o Brasil tem montanhas? Esse assunto é tão polêmico aqui no nosso país que rolam vários memes na internet. Um dos meus favoritos é esse aqui, ó. Mano, se no Brasil tem montanha russa, na Rússia tem montanha brasileira? E aí, o que você acha? Pega todo aquele conhecimento que você tem desde o ensino fundamental para me responder esse desafio. Mas pensa rápido, que eu vou te dar só uns segundinhos para você responder e aí a gente já volta. E aí, pensando na resposta? Que rufem os tambores, mas quem disse sim, acertou. O Brasil tem montanhas. E apesar de não aparecer nas classificações que a gente usa, elas estão lá, tudo bem? E para que você possa entender essa resposta, a gente vai primeiro ter que conhecer alguns relevos que tem aqui no nosso país, tudo bem? Então, tá preparado? Vamos para o nosso primeiro conceito. Então, gente, o relevo ele pode ser definido como as formas da superfície de um planeta, tudo bem? É basicamente tudo aquilo onde nós, como seres humanos, caminhamos e vai existir a nossa vegetação, nossos animais. É a parte superficial da superfície, tudo bem? O relevo ele se origina e se transforma sob a interferência de dois tipos de agentes. Os agentes são internos e externos, bem? O primeiro, também chamado de endógenos, né, por ser interno, eles atuam de dentro para fora, tudo bem? Ou seja, são partes que acontecem dentro da Terra e acabam saindo para fora da litosfera, tudo bem? Nesse caso, a gente vai ter dois tipos, que é o vulcanismo, bem, e o tectonismo. Quando a gente fala desses dois conceitos, é graças ao relevo que é possível encontrar diferentes superfícies em diferentes regiões do globo, tudo bem? A gente vai ter os planaltos, as montanhas, as depressões, mas o principal ponto, que é o que a gente vai trabalhar agora, é o que são montanhas. Olha só, presta atenção no nosso conceito. Montanhas são grandes elevações da superfície terrestre, apresentam altitudes superiores a 300 metros e paisagem acidentada. Sabe quando a montanha tem aquele topinho? Então, formam-se através de acidentes geográficos. Que movimentos são esses? A gente tem o movimento orogênico, que é basicamente o encontro das placas tectônicas, o enrugamento, quando as placas se comprimem, a dobra, quando a pressão embaixo da litosfera levanta o relevo, e o soerguimento, que quando boa parte da questão do relevo é levantada. Tudo bem? Tudo isso acontece na crosta devido às ações endógenas, né? O que é endógena? São ações, forças que vêm de dentro da litosfera para fora, que vão dar origem às grandes cadeias de montanhas do nosso planeta. Tudo bem? Olha só, então.
a gente tem essa linda e bela figura que é uma montanha, tudo bem? Alguém conhece essa montanha? Não? Para quem não sabe, ela é o Pico da Neblina. Mas como se formou essa montanha? Tudo bem? Vocês já pararam para pensar nisso? Olha só, essa montanha se formou ali, né, a formação dessa montanha se deu no processo de resfriamento da Terra. Bem, são chamados também de maciços antigos. Basicamente, são montanhas formadas lá no resfriamento. Tá? Essas montanhas consistem em estruturas velhas que vão ser formadas por rochas magmáticas e metamórficas, tudo bem? E passaram pelo intenso processo tanto de intemperismo quanto de erosão. Tudo bem? Quais são as montanhas ali que a gente tem nesse formato que eu expliquei para vocês? A gente vai ter os Alpes escandinavos, os montes Apaloches e os montes Urais lá ali na Europa. Tudo bem? Ao contrário das montanhas jovens, os maciços antigos apresentam cunes, sabe? O topinho delas. Eles apresentam cunes arredondados e áreas rebaixadas em razão do desgaste que foram submetidas durante milhares de anos. Bem? Então, olha só, quando a gente tem esse processo, a formação das montanhas, como essa, né, que a gente viu na imagem anterior, é o que a gente chama de epirogênese. Tudo bem? O que basicamente é epirogênese? É quando um movimento tectônico, ou seja, de placas tectônicas, ocorre verticalmente, tudo bem? Ou seja, de baixo para cima. Né? E não vão provocar aquelas falhas, aquelas quebras geológicas, né? Aquelas quebras dentro do relevo. A epirogênese costuma se manifestar em formações geograficamente antigas e estáveis, sendo um processo mais lento e gradual, de difícil análise e mensuração, uma vez que sua incidência é mais frequente em áreas continentais, longe das bordas das placas tectônicas. Tudo bem? Para você entender tudo isso que eu te falei agora, eu vou chamar aqui um VTzinho para que você possa entender. Olha só, de olho na tela. Nesse caso, a gente vai ter a epirogênese negativa, quando a parte de baixo desce no relevo, e a gente também vai ter a epirogênese positiva, tudo bem? Quando as forças endógenas empurram o relevo para cima, formando aí essa cadeia de montanha. Tudo bem? Então, tudo isso para explicar a formação de uma cordilheira. Olha só, a cordilheira surgiu da colisão do continente indo-australiano com as placas tectônicas asiáticas. Após a Índia se deslocar para o norte, ela atinge a Ásia. Dessa forma, o continente indo-australiano ele foi pressionado para a parte de baixo da placa asiática. Dessa colisão surge, tudo bem, a cadeia de montanhas que a gente chama de Himalaia. Inclusive, a placa indiana continua em movimento. Estima-se que ela se movimenta numa proporção de 67 milímetros por ano. Esse movimento é responsável pela elevação anual de cerca de 5 milímetros do Himalaia, o que torna essa cordilheira geologicamente ativa. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então vamos para o nosso segundo desafio. Em um jogo de azar transmitido pela TV, surge a seguinte imagem acompanhada de uma pergunta. Você sabe que tipo de relevo é esse? Olha só, gente, para poder ajudar vocês, eu trouxe aqui um quiz com 4 alternativas para ajudar vocês aí nesse desafio, tudo bem? A gente tem planalto, planície, depressão e montanhas. Então pega todo o conhecimento, pensa aí que a gente já retorna. E aí, será que vocês acertaram a resposta? Vou colocar de novo para vocês o quiz e a resposta correta é... Olha lá, Planalto! Acertaram? Para você poder entender isso, a gente precisa
ir para o nosso conceito número 2. E aí, você conhece a imagem anterior? Para quem não sabe, ela é a Chapada Diamantina. Ela fica lá na Bahia e, como vocês viram na resposta do nosso desafio, ela é um planalto. Mas você sabe o que é um planalto? Olha só, eu trouxe uma imagem que vai te explicar exatamente o que ele é. Quando a gente fala de planalto, a gente está falando dessa parte mais alta. Vocês conseguem ver aqui na nossa imagem? Sabe essa parte verde, elevada? É isso que a gente chama de planalto. E geralmente é essa parte mais elevada. Para vocês acertarem nas provas, eu vou te trazer um conceito. Olha só. Planalto é uma superfície mais ou menos plana e, lógico, alta, né, que vai ser delimitado por escarpas, ou seja, aquela base mais reta embaixo do planalto. Tudo bem? Onde o processo de erosão, o que é erosão? É a quebra, é a fragmentação desse planalto. Ela tem que ser maior do que o processo de sedimentação. O que seria a sedimentação? É você pegar esse resto da erosão, né, esse movimento que se quebra de dentro do planalto e levar para uma área mais baixa. Tudo bem? Então, um planalto é caracterizado por isso, da erosão da parte mais alta e é levado os sedimentos para a parte mais baixa. Tudo bem? E o que é essa parte mais baixa? Ela é basicamente o que a gente chama de planície. Olha só essa figura aqui na nossa cartela. A planície é essa parte mais baixa do relevo, tudo bem? É aí que vai ser depositado os sedimentos do planalto, que vem das partes mais altas. Geralmente, a humanidade se mantém no planalto. Nós, seres humanos, geralmente moramos nas planícies. Boa parte das cidades, elas estão. Por exemplo, Santos está numa planície, a gente vai ter a cidade do Recife. Todas elas estão pautadas ali dentro do que a gente chama de planície, dessas áreas mais baixas. As planícies, por exemplo, vão estar em áreas costeiras ou áreas próximas aos rios. A gente vai ter, por exemplo, a grande planície amazônica, onde está o nosso Rio Amazonas. Tudo bem? Só que existe outra feição do relevo que fica ali entre uma planície e um planalto. Tudo bem? Essas feições a gente vai chamar de depressões. Tudo bem? Olha só aqui na nossa cartela, a depressão é a área que vai ficar entre um relevo e outro. Geralmente, ela é a parte mais baixa desse relevo. Tudo bem? Quando a gente fala de depressão, a gente considera que elas são áreas ou porções do relevo abaixo do nível de altitude das regiões que estão próximas. Ou seja, quando a gente tem uma depressão, ela geralmente vai estar ali entre dois relevos, geralmente a planície ou geralmente o planalto, e ela vai ser uma área onde a gente vai ter a transição ali desses relevos. Geralmente, elas estão ou em altitudes mais positivas ou em altitudes mais negativas. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido. Vamos agora para nossas considerações finais. E aí, ficou alguma dúvida? Para vocês não esquecerem, o planalto sempre é a parte mais alta do relevo, geralmente plana. A depressão é a parte mais baixa desse relevo. E a planície é aquela que recebe sedimentação das partes mais altas. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por terem assistido essa aula. Mas antes da gente ir embora, a gente vai fazer aquela selfie para você postar nas redes sociais e marcarem com a hashtag Conquistar 2022. Vamos lá? Espera aí que eu vou me aprontar. E aí, tirou? Marca lá que eu quero ver todos vocês. E aí, gente, antes da gente ir, eu queria muito que vocês seguissem o Conquistar nas redes sociais, que é @ConquistarSeducan, e me segue também lá nas minhas redes sociais, que é Geofield. Tudo bem? Então, até a próxima. Tchau!